assim, só fala o nome e se faz parte do GTB, se faz parte da CIPA, só para eles saberem, né, o público do curso, tá bom? Bom, começando por mim, eu sou a Aline, trabalho no Fundacentro já há 28 anos, sou química de formação e participei da história do benzeno, assim, desde o começo, depois nós vamos ver, né, a história do benzeno, que eu acho que é importante todos terem ideia do que a gente chegou hoje dentro do só de benzeno, para poder discutir um pouco da história. Eu faço parte dessa história desde 1985, mais ou menos, quando eu comecei a participar das primeiras reuniões relacionadas com o benzeno. Eu sou a Patrícia, da Fundacentro também sou química de formação, há um pouco menos de tempo na Fundacentro, estou lá, fizeram 3 anos agora em abril, e há mais ou menos 2 anos, né? Mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, eu estou trabalhando com a Armin nas questões do benzeno, nas comissões e dando curso junto com ela. É a nossa herdeira. Herdeira da Luísa, olha, ela é herdeira da Luísa, minha, do Albertinho, da Beth, todo mundo aposentando, ela vai pegar toda essa cara. Essa cara de benzeno aí. A ideia aqui é passar para vocês um pouco de informação sobre benzeno, o que é benzeno, por que ele tem, né, qual a necessidade de vocês fazerem um curso especificamente sobre benzeno, entender sobre benzeno. A Lívia depois vai contar um pouco do histórico, de como chegou a essa necessidade de ter uma legislação que fala, olha, quem é da CIPA, quem é de GTB tem que fazer o curso de benzeno. 89 milhões de substâncias, tanto orgânicas quanto inorgânicas. Dessas 89 milhões de substâncias, pouco mais de 311 mil nessa época, com certeza esses números agora são maiores, são reguladas, né, nos principais mercados, quer dizer, são comercializadas, são usadas para fazer alguma coisa, né, sintetizar algum produto, fazer algum material, algum alimento, algum combustível, roupa, o que quer que seja. Dessas 311 mil substâncias, né, que são reguladas, produz-se mais de 65 milhões de produtos que são comercialmente produzidos, né, que a gente vai desde o plástico do crachá, a sola do sapato, o assento da poltrona, o material do cartão de que está gravando o filme. Então, é muita coisa. Isso, no ano passado, por dia, cerca de 15 mil substâncias são registradas nesse CAS. Que é Chemical Abstracts. Por dia. Hã? Por dia, 15 mil substâncias. É muita coisa. É muita coisa. Então, daí você vê, vocês têm uma pequena noção do tamanho do mercado de produtos químicos no mundo. Né? E por que o benzeno? O que o benzeno tem que os outros não têm? Primeiro, né, o benzeno ele é muito tóxico. A toxicidade dele já é conhecida desde o século XIX. No final do século XIX, 1897, você já encontrava trabalhos na literatura indicando efeitos de longo prazo para as pessoas que eram expostas ao benzeno. Em especial, efeitos no sangue, no sistema formador do sangue, né, associados ao benzeno. Naquela época eu não sabia como se dava essa relação. Em 1932, tem a primeira legislação, o registro da primeira legislação que fala especificamente sobre benzeno. Não tem exatamente um histórico do porquê que essa legislação surgiu. O que se sabe é que ela proibia, né, mulheres trabalharem em atividades perigosas, que eram consideradas perigosas e insalubres, porque continham benzeno. A origem disso acho que se perdeu no tempo, né? Ninguém sabe exatamente por quê, mas é o primeiro registro. Nessa época, né, no começo do século XX, no começo do século passado, o benzeno era tratado da mesma forma dos outros produtos tóxicos. E não falta o produto químico tóxico, né, que faz mal à saúde, mas aí ele era tratado da mesma forma que o tolueno, da mesma forma que o xileno, da mesma forma de aminas, qualquer produto químico que fosse tóxico.
né? As Nações Unidas, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 2013, fez uma lista dos 7 produtos químicos orgânicos que serviam como matéria-prima para dezenas de milhares de outros produtos orgânicos, outros produtos químicos. A partir deles, fazia-se praticamente tudo que a gente tem de produto químico e depois deles, materiais que são consumidos. Metanol, etileno, propileno, butadieno, xileno, benzeno e tolueno. Desses, o benzeno é o 5º produto orgânico mais produzido no mundo. No mundo. Vocês acham que aqui faz benzeno muito? Aqui faz um cisco, vocês vão ver mais pra frente, é um cisco da quantidade de benzeno que é produzida no mundo. Se você for ver a quantidade que é produzida nos Estados Unidos, ou na China, ou na Europa, a gente acha que não chega a 1% da quantidade de benzeno que é produzida hoje no mundo. Então, ele é o 5º produto orgânico mais produzido. E dentre todos os produtos químicos, ele está entre os 10 mais produzidos. Qualquer produto, listando em orgânicos e inorgânicos, ele está entre os 10. Então, é muito benzeno. Né? E quando que o benzeno começou a ser tratado de uma forma diferente, aí falando um pouco mais de Brasil, né? Na década de 80 do ano passado, 1980 mais ou menos, a Aline até falou que ela começou a trabalhar com estava trabalhando com benzeno desde 1983 mais ou menos. Então, foi um pouquinho antes disso começaram as discussões, né? O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos da Construção Civil da Baixada Santista fez uma mobilização e uma pressão, porque começaram a identificar vários casos de benzenismo. Benzenismo é um conjunto, pode-se dizer que é um conjunto das doenças que são causadas pela exposição ao benzeno. Né? Algumas coisas a gente vai detalhar um pouco mais para frente, aqui é bem a introdução. A Aline vai falar bastante também, né, desse histórico de como tudo começou, né? Numa siderúrgica local, que no caso na época era a Cosipa. Né? E começou-se então a discutir o que estava acontecendo, porque os casos de benzenismo dentro da Cosipa na época viraram quase uma situação de epidemia. Muitos trabalhadores mesmo apresentaram leucemia, né, aplasia de medula, começaram a ter uma série de problemas de câncer e doenças debilitantes causadas pelo benzeno. E assim, quando eu falo muito, isso é na casa de milhares, né? Muita gente. Foi Leucopenia. Câncer mesmo. Benzenismo. Mais de 2.500. Muita gente. Né? Então, nessa época, começou-se a criar espaços de discussão, né? E negociação para tentar minimizar a exposição. Porque assim, vocês viram a quantidade de benzeno que a gente é produzido, a quantidade de benzeno que se usa. Não tinha como deixar de utilizar o benzeno. Então tinha que fazer o quê? Discutir, negociar para que pelo menos os trabalhadores se expusessem menos a esse composto. Em 95 foi promulgado, saiu, né, o acordo e a legislação do benzeno. E é nesse acordo, nessa legislação, que está lá no lugar dizendo que quem é da CIPA tem que fazer um curso de pelo menos 20 horas sobre benzeno. Né? E dentro da CIPA você tem que ter o GTB, também está no acordo e na legislação. Então, é de 95 para cá e criou-se essa necessidade. O benzeno não é uma preocupação só no Brasil, né? Como eu já falei para vocês. A gente produz um cisco do benzeno no mundo e não é só a gente que acha que o benzeno faz mal para a saúde. Na verdade, essas discussões na Europa, nos Estados Unidos, em outros países já vinham até antes das discussões começarem aqui no Brasil. Né? Ela é uma substância que é cancerígena e ela está em vários setores. Né? Vocês vão ver depois mais para frente a quantidade de coisas que se produz e que tem como matéria-prima inicial o benzeno. É muita coisa. Né? Então o benzeno está em vários setores. O primeiro valor de limite de exposição foi estabelecido na União Europeia. Né? Num acordo que tinha diretivas para substâncias que eram cancerígenas no trabalho. Né? Então, o primeiro valor de limite de exposição foi para benzeno. Começaram a discutir, né, substâncias químicas
químicas, como fazer, como diminuir. Então, o benzeno na União Europeia foi o primeiro que teve um limite de exposição estabelecido, né, que já foi revisto e dessa época para cá já caiu, acho que quase umas 10 vezes. Né? Esse limite foi estabelecido como uma forma de diminuir o risco, não é um limite seguro. No caso do benzeno, vocês vão ver a gente falar aqui várias vezes, não existe limite seguro de exposição ao benzeno. O único limite seguro de exposição ao benzeno é não se expor ao benzeno. Tá? Então, quando se coloca aqui para o benzeno um valor limite de exposição, é com a ideia de diminuir um pouco o risco. Mas o risco é muito alto e sempre vai existir. A gente não pode ter nenhum... É impossível, tá? Já vou avisando vocês, hoje em dia a gente tem benzeno no ar, qualquer cidade de São Paulo, se você for na Avenida Paulista ou na Radial Leste, se for medir, você tem benzeno dentro da casa da gente. Aqui talvez não, porque agora aqui é um pouquinho mais líquido, né? Um pouquinho menos, mas ele é onipresente. A ideia do limite é de ter, porque assim, a indústria de uma maneira geral precisa de número. Ah, você não pode se expor. Ah, mas é quanto? Então você tem que dar um número para essas pessoas. Sem número nada funciona. Né? Então tá, vocês querem número? Então é esse. Daqui para cima não pode de jeito nenhum. Daqui para baixo não pode, mas a gente vai se ajeitando, né? E aí vocês vão ver mais pra frente como é que as coisas foram andando. Né? O benzeno é um risco ambiental. A EPA é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. E o benzeno, dentro de 275 produtos que a EPA considera como perigosos, como prioridade de monitoramento, o benzeno é o sexto. É o sexto de 275 produtos que são considerados muito tóxicos e têm que ser continuamente monitorados. Né? E essa ordem é do pior para o menos ruim. Né? Para a Organização Mundial da Saúde, o benzeno é um dos 10 maiores problemas químicos para a saúde pública. Ou seja, não é só no ambiente industrial que a gente vai ter benzeno. É saúde pública, é a saúde das pessoas que... Quem fuma, então, tem fumante aqui? É uma fábrica de benzeno. Cigarro produz muito benzeno. Você se expõe diretamente ao benzeno e as pessoas que estão em volta. Carro, exaustor. Agora com os catalisadores melhorou um pouco, mas ainda assim, os carros mais antigos que ainda circulam que não tem catalisador, solta. Queima e joga o benzeno no ar mesmo, não tem jeito. E aqui a gente tem uma lista, né, que é a lista da EPA, do que ela considera os piores produtos químicos de risco para a saúde pública. Então a gente tem aqui poluição do ar. Né? Ano passado saiu até, tem uma agência americana que fala sobre câncer, a IARC. Diminuiu também. Ah, nem reparei, obrigada. E considerou a poluição do ar um dos grandes riscos hoje em dia de câncer para a população. Né? Quase tão perigoso quanto a exposição ao benzeno. Né? Arsênico, asbestos, que é amianto, obrigado, foi de novo. Tá aqui, ó, o benzeno, cádmio, dioxinas. Dioxinas também é outro problema. Qualquer incêndio de floresta gera dioxina. Então, são algumas coisas que estão na natureza, não tem como a gente evitar a existência, a gente pode diminuir a exposição. Flúor, chumbo, mercúrio e pesticidas. Posso fazer pergunta? Pode, lógico, pode, olha, principalmente mais pra frente, que a gente vai entrar muito na parte, um pouco mais na parte de química, pode interromper e fazer pergunta. Mas pode acontecer, eu não saber responder e jogar pra mim. Tá bom, tá bom. Então, você comentou que o benzeno tem todos os locais, né? A pessoa que fuma, etc e tal, né? Então é correto dizer, se você tem todos os locais, então na indústria também tem, isso seria normal? A concentração na indústria seguramente é maior. O risco da indústria é seguramente maior. Ele é um contaminante universal, infelizmente. Mas, por exemplo, você numa avenida poluída, você tem partes por bilhão de benzeno. Na indústria tem partes
mais que 1 milhão. Quando não 1000 tem vezes uma maior concentração na maior. indústria. Então, seguramente o risco na indústria é maior. E depois você está muito mais tempo presente, né? Você está próximo da fonte. A sua exposição mais contínua. Você falou que no ar atmosférico, por exemplo, em São Paulo seria ppb e na indústria seria ppm. ppm, 1000 vezes 10, mais. 20, Tá. 100 vezes maior do que numa cidade mesmo poluída. O risco, com certeza, é maior nas indústrias que manipulam benzeno, que manipulam o benzeno. Não há dúvida. Ele é onipresente. Ele é onipresente. Você vai ter, hoje em dia, você vai encontrar benzeno em quase todo lugar. A diferença é de escala. Né? Enquanto eu dei o exemplo da Avenida Paulista, né, em determinados ambientes com muita concentração de carro, não, às vezes esses polos industriais, né, não dentro da indústria, mas, por exemplo, Cubatão, que é um polo industrial, você vai achar benzeno. A população vai estar exposta a benzeno. Né? Você pode achar benzeno até dentro da casa das pessoas. Mas a quantidade que você vai ter ali é, às vezes, 10 mil, às vezes 100 mil ordens de grandeza, menor do que você vai ter numa indústria, por exemplo, aqui. Trabalha transportes de gasolina, transporte de combustível, uma refinaria. Tem muito mais. Tem muito mais, você está muito mais próximo, por exemplo, enquanto lá, né, na Avenida Paulista ventou, você tem uma dispersão, você tem uma diluição dos poluentes que estão ali. Aqui pode ventar, mas a concentração é muito maior, você vai continuar muito mais exposto, você está muito mais próximo de uma fonte de um produto que está, dependendo se for uma refinaria, se for lá a Cosipa que agora a RBPC que produz benzeno, não dá para comparar a quantidade de benzeno, na concentração do ar de benzeno lá na RBPC com a concentração de benzeno que a gente tem lá na Avenida Paulista. É que tem, ele está em todo lugar. Mas onde você tem, né, principalmente combustíveis, em refinarias, em indústrias que ou produzem ou trabalham diretamente com benzeno, a quantidade é muito maior. Então, aí vem, tá, benzeno causa câncer, benzeno causa plasia de medula, benzeno em última análise causa leucemia. Mas dá pra gente estimar, tipo, aqui na sala, se todos nós nos expusermos a uma quantidade X de benzeno, quantos de nós vamos ficar doentes e quantos não vamos ficar doentes, né? A Organização Mundial da Saúde, né, e com o pesquisador, né, fizeram uns cálculos para tentar estimar um pouco isso, né? Fizeram pesquisas, populações enormes, avaliando exposição, quem ficava doente e quem não ficava. Então, para a Organização Mundial da Saúde, se um grupo de 1000 trabalhadores estiver exposto a 1 ppm de benzeno, vocês vão ver que 1 ppm de benzeno não é uma coisa assim tão difícil no meio industrial, né? Durante a sua vida de trabalho, desses 1000, 3 vão ter leucemia. Esse é um número muito alto. 3 por 1000 é um número bastante alto. Né? E esse pesquisador, o Infante, fez um cálculo parecido, né, para 1 ppm de benzeno durante 40 anos, que seria a média de vida laboral de uma pessoa. 13 para cada 1000 devem desenvolver câncer. Então, um número ainda maior. De qualquer jeito, benzeno vai causar câncer em muitas pessoas. E é um câncer, de maneira geral, muito agressivo, né? Muito difícil de cuidar. Não, né? Porque a gente sabe que câncer tem diversas gerações, depende do organismo da pessoa, como a pessoa reage. Às vezes tem diversos tipos de leucemia. A leucemia que benzeno causa uma leucemia um pouco bem complicada, porque o organismo, normalmente quando chega no estágio da leucemia, a medula da pessoa que está doente, em bom português já fica escuro. É verdade. Bom português é isso, né? Até chegar na leucemia, tem que o sangue da gente é produzido na medula, né? Esses metabólitos do benzeno, a primeira coisa que ataca é a nossa medula. Então começa a ter uma dificuldade de produzir sangue, o sangue começa a ter, as células sanguíneas começam a ficar desequilibradas, e aí isso vai. Quando chega no estágio de ter um câncer, a medula já está muito debilitada. O que é um hidrocarboneto? Quem não gostava de química no colégio agora
oxinar, não tem problema. Hidrocarbonetos são substâncias químicas que são formadas só por carbono e hidrogênio. Hidro do carbono, hidro do hidrogênio e carboneto do carbono. O benzeno só tem carbono e hidrogênio. São 6 átomos de carbono, cada um desses vértices aqui significa um átomo de carbono e 6 átomos de hidrogênio. A fórmula dele é essa, C6H6. E ela é representada mais comumente assim, com essa bolinha aqui no meio, e eu vou poupar vocês da explicação química de por que tem essa bolinha no meio. Apesar de quimicamente ser muito útil. Tá? Mas aí, precisa saber isso, só tem carbono e só tem hidrogênio. Então, é uma molécula bem simples. Né? Agora, o que é interessante? Essa molécula, esse desenho dessa molécula, né, o benzeno já vem sendo estudado há alguns séculos. E ele tem características muito particulares. E ninguém sabia explicar com base. Tem características particulares. Sabiam que a fórmula dele tinha 6 carbonos e 6 hidrogênios, mas ninguém conseguia saber a estrutura dele. Então, lá em 1800 bolinha, um químico alemão sonhou com a estrutura do benzeno. É verdade, ele sonhou, química tudo meio maluco. Ele sonhou, o nome dele era Kekulé, ele sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo. E não me pergunte por que ele resolveu que aquela era a estrutura do benzeno. E aí sugeriu essa estrutura do benzeno. E aí uma série de propriedades que o benzeno tinha, que não tinham explicação, porque não se conhecia essa estrutura dele, passaram a ser explicadas. Só que só em 88 é que essa estrutura foi confirmada. Então, por alguns séculos, o benzeno foi estudado, trabalhou-se com benzeno, produziu-se coisas com benzeno, sem ter certeza absoluta de que a estrutura do benzeno era essa. Né? O que quer dizer que o benzeno é aromático? Gosto de gasolina. Vocês não tem como. Vai dizer, cheio de gosto de gasolina é bom. Temos que admitir isso. E parte daquele cheiro vem, entre outras coisas, de benzeno. Benzeno tem um cheiro bom. Compostos orgânicos com essa estrutura de bolinha aqui, que são compostos que a gente chama de aromáticos, quase todos têm um cheiro muito agradável. Né? Então ele tem um aroma agradável, um aroma característico. Vocês acreditem em mim, mas não peguem um potinho de benzeno para cheirar, porque não vai ser legal. Na hora vai ser até interessante, né? O cheiro, tudo, mas depois, mais pra frente, pode ser que os resultados não sejam muito bons, né? Porque ele é tóxico. Todo frasco de benzeno, de laboratório, então, que a gente às vezes trabalha com benzeno 99,9% de pureza, então tem que trabalhar em capela, né? Capela com sistema de exaustão, tudo fechado, às vezes, dependendo da situação, até mesmo colocar máscara, tudo, porque o cheiro é bom, mas ele não presta. Né? Ele é líquido. Por que ele é líquido? O ponto de fusão dele é 5,5 graus Celsius. Ele é volátil porque ele evapora muito rápido. Por que a gente sente o cheiro de benzeno? Porque quando um posto de gasolina tem aquele cheiro característico. Porque são coisas que evaporam muito rápido. Né? Então evapora, começa a ficar no ambiente e chega no nariz da gente. Tá? Volatilidade é uma propriedade físico-química, né, que permite avaliar se uma substância é volátil. A pressão de vapor, essa é o nome da propriedade que permite a gente dizer se uma substância é mais volátil do que a outra ou não. Né? Como que a gente vai comparar quem evapora mais rápido? Só no olho não dá. Então você tem uma medida que é a pressão de vapor. A pressão de vapor do benzeno é essa daqui, 95,2 milímetros de mercúrio na temperatura de 25 graus Celsius. Você sempre tem que dar a temperatura na qual você fez essa medição da pressão de vapor, porque se você muda a temperatura, a pressão de vapor muda. Então você tem que ter um parâmetro. Então, todo mundo mede a 25 graus, todo mundo mede a pressão em milímetros de mercúrio para poder comparar. Para vocês terem ideia, a água evapora, né? A gente seca a roupa no varal porque a água evapora. Chove e a rua seca porque a água evapora. Ninguém vai lá com um paninho secar a rua, né? Então a água evapora com uma certa facilidade. Todo mundo concorda comigo? A pressão de vapor da água é de
quase 24 milímetros de mercúrio. É muito menor do que o benzeno. Benzeno, se a água evapora rápido, o benzeno evapora quase 4 vezes mais rápido que a água. Então, ele é muito volátil. Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem o que é o processo de evaporação. Então, a gente tem aqui, né, um recipiente fechado, a gente coloca aqui um pouquinho de benzeno, deixa ele lá descansando. Com o tempo, umas molequinhas de benzeno vão começar a fogem no líquido. Né? Com o tempo, mais molequinhas de benzeno vão fugir do líquido. Com o tempo, esse ambiente, tem tanta bolinha aqui, tantas moléculas de benzeno aqui, que o número de moléculas que fogem é igual ao número de moléculas que acabam voltando para o líquido. Então fica esse vai e volta. Quando esse vai e volta está em equilíbrio, é que a gente consegue medir a pressão de vapor. Tá? E o que quer dizer? Se isso daqui for água, a gente vai ter um número muito menor dessas moléculas aqui do que a gente vai ter se for benzeno. Certo? À medida que o benzeno vai evaporando, né, como eu mostrei aqui, vai aumentando a concentração. Aqui está um sisteminha fechado, mas no sistema aberto, ali próximo você vai ter mais, vai se afastando, vai tendo distribuição, mas próximo da fonte você sempre vai ter mais benzeno. Né? A partir de 1 a 12 ppm de benzeno no ar, a gente já consegue sentir o cheiro. É o que é chamado de limite olfativo, e vai depender de uma pessoa para outra. Eu, por exemplo, perdi uma parte do meu olfato nas minhas aulas de química orgânica e eu não sinto o cheiro de gás. Gás cozinho eu não sinto, é bem legal isso. Super legal, altamente recomendável para a segurança doméstica. Né? E aí, se vocês lembrarem lá da outra transparência, a gente estava falando que 1 ppm já era muito. Né? Lá quando a EPA fez aquela tabela de 1 para 10.000, 1 para 100.000, ela estava falando de ppb. Então, quando você sente o cheiro do benzeno, já tem muito benzeno no ambiente. Enquanto você não sente o cheiro, está tudo bom. Na hora de sentir o cheiro, você já pode ter certeza que você já está respirando mais benzeno do que seria recomendável. Acaba sendo encontrado no H2S. Né? Isso, o H2S, o limite olfativo é diferente. Exatamente, uma obesidade não é. Acaba sendo um pouco melhor, né? É. Nesse aspecto. Não, e H2S fede. Benzeno para ajudar ainda tem um cheiro bom. H2S tem um cheiro horrível, né? Quem já sentiu cheiro de podre. Quem já sentiu o cheiro do Rio Tietê? Não, é o cheiro geralmente do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, quando eles estão bem atacados, essencialmente porque a gente tem ali a H2S. Eles estão brincando porque nós temos muito aqui. Hã? Eles estão brincando porque nós temos muito H2S no terminal. Vocês estão brincando aí. Né? A NIOSH é a Fundacentro dos Estados Unidos, é a agência que faz os estudos, toda a parte voltada à saúde e segurança do trabalho nos Estados Unidos. Ela diz que acima de 500 ppm, o benzeno já significa um risco imediato à vida e à saúde. O que quer dizer? Se você estiver exposto a 500 ppm de benzeno, você está com alto risco de efetivamente vir a óbito, de morrer. É risco imediato. Tá? E, só para vocês terem uma ideia, o mar saturado de benzeno, né, essa situação aqui, tem da ordem de 120 mil ppm de benzeno. Então, isso é assim, bem difícil, numa situação usual, você conseguir ter um ambiente que o ar está saturado de benzeno. Mas a gente não precisa que o ar esteja saturado de benzeno, porque o benzeno já faz bastante mal para a saúde da gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, como a parte aqui agora é um pouco mais pesada, porque é química, quem dormir eu só peço que não ronque. Não, ele ronca, atrapalha para aparecer no vídeo, não vai ser legal. Aí a gente estava falando aqui, né? O ar saturado tem 120 mil ppm. Mas assim, o que quer dizer 120 mil ppm? É o quê? Se é um litro? 100 ml? Quanto que
Que volume é esse de benzeno? Né? Então, é uma coisa muito abstrata. Então, tem uma continha aqui, na qual a gente faz toda a matemática, né? Um ppm de benzeno é mais ou menos 3,2 miligramas de benzeno por metro cúbico. 120 mil ppm é uma regrinha de 3. A gente chega à conclusão que 120 mil ppm é da ordem de 384 gramas por metro cúbico de benzeno. Né? E quantos litros significam 384 gramas de benzeno? Também a gente pega a densidade do benzeno, que é grama, densidade é massa por volume. A gente tem aqui a massa, a gente quer saber o volume de 384. Então, para a gente ter 120 mil ppm, a gente precisa evaporar num ambiente fechado meio litro de benzeno só. É muito pouquinho se você parar para pensar. Então, se você pegar uma caixa, né, botar meio litro de benzeno ali, aquele benzeno todo evaporar ali dentro vai ter 120 mil ppm de benzeno. É muito benzeno. Fujam dessa caixa. Não vai ser legal. Né? Que é o que está aqui, ó. Se meio litro de benzeno, se cair quase meio litro de benzeno em uma caixa de 1 metro cúbico, todo mundo evapora. Tudo vai evaporando. É que aqui a gente não tem benzeno puro, né? Nas correntes, né? A gente tem, vamos dizer assim, em torno de, por enquanto, no máximo 1%. Se você tem um derramamento dessa corrente, né? Você vai ter uma ideia de quanto você teria isso no ar? 1% de benzeno? Tem um exercício que faz esse cálculo. Chega a 20, 25, 20, 30 ppm de benzeno, depende do volume do qual você diluiu isso. Mas se você diluir 10 ml de benzeno, de uma solução de 1% de benzeno, acho que na frente tem um exercício assim, você obtém no ar 22 ppm de benzeno. Se você diluir isso, evaporar isso numa caixa de 1 metro cúbico. Quando evapora a gasolina, aquele ambiente do torno da gasolina pode chegar a 10, 15, 20 ppm de benzeno. Perto onde a pessoa está ali Se você trabalhando. estiver próximo da evaporação. Mas existem concentrações significativas, mesmo com 1% só de benzeno na mistura. É porque potencialmente a pessoa não 1% só, tranquilo. Não é? Você é bastante. Sim, evaporar, entendi. E é o primeiro a evaporar isso, né? Que você está falando, né? O ponto de fogo é baixo. Então. Não é, a gasolina eu acho que não é o primeiro, porque a gasolina ela começa a destilar antes de 80 graus, né? Qual é o ponto de ebulição que começa a destilar a gasolina? Acho que é 40, 50. Maurício Acho que vai eu vou saber. mudar e a gente fala isso aqui mesmo, agora não. Então o ponto de fogo de pressão da gasolina é mais baixo ainda do que do benzeno, porque tem mais voláteis ainda do que o benzeno na mistura da gasolina. Mas o benzeno vai evapora todo facilmente. Se cai uma gasolina no chão, rapidinho evapora. Por que é importante a gente conhecer a densidade do benzeno? A densidade é uma relação entre a massa e o volume das substâncias. Porque o benzeno ele é menos denso do que a água. Então, se você pegar um copo, botar água e botar benzeno, a água vai ficar embaixo e o benzeno vai ficar em cima. Se você tentar misturar os dois, não adianta, mistura. Né? O benzeno até se dilui, mas muito pouco na água, não o suficiente para você passar a ter uma mistura homogênea ali. Isso é importante porque se você tiver um incêndio e você tiver certeza que você tem ali benzeno, isso não vale só para benzeno. Né? Qualquer coisa, qualquer substância que pegue fogo, que tem uma densidade menor do que a da água, você não pode jogar água para apagar esse incêndio, porque a água vai entrar por baixo, em jato. Não pode pegar uma mangueira, você tem que fazer uma nuvem, a água tem que vir por cima. Porque se a água você jogar com uma mangueira ou com um jato, essa água entra, vai pegar, vai subir o benzeno, a água vai ficar por baixo e vai continuar pegando fogo. Então você tem que jogar nuvem, ou não apagar com água, apagar com espuma, que normalmente é o que é usado, mas nunca jogar água. Tipo, pegou fogo, jogou um balde, não adianta, você está perdendo seu tempo. Agora, por outro lado, o benzeno ele é mais pesado do que o ar. Se ele é mais leve do que a água, ele é mais pesado do que o ar.
E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que num ambiente, né, que você tenha vazamento, ou se você tem como aqui vazamento num ponto alto, o benzeno não vai ficar aqui, o benzeno vai sempre descer. Se você estiver numa sala que teve vazamento de benzeno, o benzeno, depois de um certo tempo, se ela está confinada ali, ele vai para o chão. Tá? Então, isso é importante para você monitorar. Então, por exemplo, aqui a gente tem um vazamento, aqui em cima, o benzeno desce e está indo para uma cárie, para um sistema, e daí ele pode se espalhar para outros ambientes. Tá? Teve um tempo atrás, no caso não foi com benzeno, acho que foi com H2S, numa indústria, que houve um vazamento de H2S, e o H2S entrou pelos sistemas, e as pessoas que acabaram falecendo até não eram pessoas que eram próximas do vazamento. As pessoas que estavam em outros ambientes, mas o vazamento acabou chegando nelas, acho que foi um curtume, uma coisa assim. Você lembra disso? Uma pessoa ligou a válvula errada e começou a vazar, entrou pelas calhas, e aí as calhas tinham acesso à área administrativa, enfim. Mas isso é importante no caso de vazamento. No caso de vazamento, principalmente em ambientes fechados. Você saber, é que nem gás, né? De cozinha a gente sabe que o gás também é mais pesado, então não adianta você abaixar. Se você tem um incêndio, você fica, né? Se abaixa tem gás, se sobe tem fogo, então você tem que pegar no lugar, botar uma toalha, uma coisa molhada e enfrentar o fogo, porque no gás você desmaia. O benzeno ele é altamente inflamável. O que quer dizer? Ele pega fogo fácil. Né? Ponto de fulgor é uma temperatura na qual a substância pega fogo com contato com a faísca. Tem a substância, tem a faísca, está naquela temperatura, pega fogo. E essa temperatura para o benzeno é menos 11,1 graus Celsius. Isso quer dizer, mesmo que o benzeno esteja sólido, lembra, o ponto de fusão dele era 5,5. O ponto de fulgor é menos 11. Então ele pode estar sólido. Se ele entrar em contato com uma faísca, ele pega fogo. Tá? Agora, sempre precisa ter uma fonte de ignição, uma faísca, alguma fonte de calor para pegar fogo? Não. Aí entra o que a gente chama de autoignição. A temperatura de autoignição do benzeno é 498 graus Celsius. O que quer dizer? Se você tiver o benzeno em indústrias, né, que a gente tem situações de pressões altas, não é uma temperatura tão difícil de se alcançar, 498 graus, até acima dessas temperaturas. Nessa temperatura, o gás do benzeno está em contato com o ar que ele pega fogo, explode praticamente. É uma reação, pega fogo. Tá cuidado, né, nessas correntes em refinarias, em algumas indústrias que trabalham com benzeno. Você pode ter essas temperaturas, então pode ser situações em que um vazamento pequeno se torne muito grave. Né? Porque o trem vai pegar fogo. Tem um caso desses, não tem? Né? Tem os três na refinaria. Não sei como. Eu lembro de ter estudado isso, né? Com refinaria, aqui acho que no terminal não tem correntes de alta temperatura, né? Tem armazenamento para a temperatura do ambiente. Mas na refinaria, depois que os produtos saem das colunas de encantamento, vão para outros setores, às vezes tem corrente que está a 700, 800 graus. E como as refinarias trabalham 24 horas por dia, elas não param nunca, os grandes equipamentos, tipo bomba, grandes válvulas, tem sempre em paralelo um outro equipamento, porque se der algum problema, né, o operador vai lá e flangeia e passa para o outro lado. Só que o equipamento que foi frangeado tem que ser drenado, porque está cheio de produto dentro. Então o trabalhador fez isso, ele drenou, tal, levou para manutenção. Quando ele instalou de novo, ele, acho que provavelmente em algum procedimento não apropriado, ele esqueceu de fechar o dreno. E aí na hora que passou o líquido a 700 graus, vazou pelo dreno, imediatamente flangeou e o trabalhador teve uma queimadura grave. Não precisou nem uma faísca, nada. O próprio calor do produto acima da temperatura da ignição, em contato com o oxigênio, já pega fogo.
Então, um cuidado que nem sempre, se você não tem esse conhecimento, né? Você não está preocupado, não tem nenhuma chama, não tem ninguém fazendo Sol, essas coisas, mas não precisa. Né? Não precisa de fonte de ignição quando a temperatura está acima do ponto de alta ignição. Né? E por que a gente diz que o benzeno explode? Por que ele é explosivo? Em concentrações de benzeno de 1,4 a 8% de volume de ar, quando esse sistema entrar em contato com uma faísca, com uma chama, né, qualquer coisa que faça pegar fogo, esse pegar fogo é muito violento. Então ocorre uma explosão, que a gente chama. A explosão é um incêndio muito violento, com muita liberação de energia. Né? Aí aqui tem a definição de explosão. A explosão é um processo caracterizado por súbito aumento de volume e grande liberação de energia, geralmente acompanhada por altas temperaturas e produção de gases. Então, quer dizer, aquele benzeno que está ali, pega fogo, aumenta muito de volume e isso é uma explosão. E para isso, basta você ter uma concentração de 1,4 a 8% de volume de ar. 1,4 não é tão impossível assim de conseguir. Tá? É exposto. Então, aqui o que é? É uma tabelinha, como a gente falou muito de temperatura, né? Então aqui a gente teria a concentração de benzeno no ar e aqui a temperatura. Nessa faixa aqui, ele pega fogo. Né? Abaixo daqui ele não pega fogo, ponto de fulgor, limite inferior de inflamabilidade. E acima daqui, que é o que a gente chama de limite superior de inflamabilidade, a gente aqui vai ter o ponto de ebulição, é a região onde a gente vai ter as temperaturas de alta ignição. Certo? Então, só o pré-requisito para uma explosão é você ter um gás, né, um vapor ou uma nuvem, né, que é combustível, a gente tem um comburente, que é o ar, e uma fonte de calor. Juntou os três, explode. O que significa isso é importante? É uma das razões do benzeno fazer, dos produtos de metabolismo do benzeno fazer mal. Né? O benzeno ele é não polar. O que isso quer dizer? Não polar ou apolar? A gente tem uma ligação química entre dois átomos. Né? Sempre que a gente tem uma ligação química entre dois átomos, a gente tem ali no meio o que a gente chama de um parzinho de elétrons, que é o que faz que essa ligação ocorra. Quando esse par de elétrons ele fica nem mais para o lado de hidrogênio, no caso aqui, nem mais para o lado de um, nem mais para o lado de outro, ele fica mais ou menos aqui no meio, a gente não tem densidade de carga dentro da molécula. Nem um lado está positivo, nem o outro lado está negativo. Né? Você tem um equilíbrio. A molécula no final acaba ficando sem carga e a gente chama de não polar, que é o que ocorre com o benzeno. E essa é uma característica bem importante do benzeno, porque ele determina a solubilidade dele. Né? Por isso que ele não dissolve tão bem em água. Ele tem afinidade por tecidos, né, por gorduras pelo nosso tecido adiposo, por exemplo, onde ele pode se acumular, né, ao longo de muitas exposições. Né? Então, o carbono e o hidrogênio atraem igualmente os elétrons dessa ligação, como se aqui fossem gorduras. Né? Então, ele pode penetrar pela pele e pela transpiração, ele atravessa a membrana pulmonar. A principal via de exposição, de entrada no nosso organismo é a respiração. Isso é a principal. A pele, né, também aí é a segunda principal. Só isso se você tiver uma lesão na pele, um cortezinho, senão só o contato com a pele, a gente tem uma camada de gordura que recobre, né, a nossa pele, ele passa, vai para a corrente sanguínea, se distribui em várias partes do corpo, pode chegar ao cérebro. Nosso cérebro tem uma membrana gordurosa que protege ele, né? Pode dar alterações de sistema. Então, por exemplo, quando você tem uma exposição aguda a benzeno, a
pessoa pode apresentar euforia, tristeza, ter alterações de humor justamente por isso, né? E se ele chega na medula óssea, né, e nesses lugares ele vai ser metabolizado. Onde ele chega, chegou, uma parte é eliminada, uma parte fica, a parte que fica não é grande, vocês vão ver mais pra frente, a porcentagem que fica no nosso organismo. Aí ele vai passeando, vai se instalando, onde ele se instala, ele é metabolizado e traz as alterações. Tá? E na medula óssea, provoca as alterações hematológicas que a gente já falou um pouco. Como eu já disse, também ele dissolve pouco na água, né? Então, 180 miligramas de benzeno se dissolvem em 100 ml de água. Mais ou menos 4, 5 gotinhas de benzeno em meio copo de água. Tá? Isso é uma solubilidade bem baixa, né? Aí, se esse meio copo de água evaporar numa caixa de 1 metro cúbico, essa caixa vai ter 60 ppm de benzeno, de concentração no ar. Então, 4 gotas de benzeno não é tão pouquinho benzeno assim, quando a gente pensa em ppm, em saúde. Certo? Quer avaliar as contas? Isso depois foi a 0,1%. Aquele resultado que eu falei para você estava errado. Olha um pouquinho. Ó. 180 miligramas em 100 mililitros corresponde a mais ou menos 0,18% de benzeno em água. 100 mililitros de água com essa concentração dá 100 ppm, 60 ppm. A gasolina tem 0,7%. Vai dar muito Então, mais, sim, então. 0,7. Meio copo de gasolina, que tem 0,7% de benzeno, foi jogada no metro cúbico de água, dá 7 vezes mais ppm lá. Então, não é desprezível o que tem de benzeno na gasolina, é um valor significativo do ponto de vista da disposição funcional. Entendi. Dá muito mais aí, 7 vezes o 60. Mais do que eu estava lembrando de memória. Tem degradação, às vezes a gente tem vazamentos, né? O posto de gasolina pinga benzeno no chão. O que acontece com esse benzeno, né? O tempo de meia-vida que a gente chama, né? O tempo para a quantidade que contaminou se degradar a metade varia de onde esse benzeno vai estar. Se for no ar, vai depender de vento, de chuva, se tem sol, se não tem sol. Então pode ir de 2 horas, né, até 8 dias. Isso é bem genérico, porque depende de muitos fatores. Quanto que você tem, né, e das condições atmosféricas e ambientais. Na água, vai depender da incidência do sol, da profundidade em que esse benzeno vai se localizar, na quantidade de oxigênio que você tem dissolvida nessa água, se é uma água que tem micro-organismos, se não tem micro-organismos, se tem outros poluentes, pH, uma série de fatores, né? Então pode variar de 5 a 6 dias até 2 anos. O benzeno, quando você tem uma contaminação de benzeno na água. E no solo também depende de muitos fatores, principalmente a profundidade e se você tem micro-organismos, se não tem naquele ambiente. E aí pode levar, em média, 30 dias para você degradar esse benzeno que está ali. Então ele é um contaminante ambiental, não pode ser desprezado. Né? Quando você tem, então, que a gente vê, não sei, vocês talvez já tenham reparado, vocês já, grupos que não repararam, os postos de gasolina tem uma calha em volta. Você pode reparar, todo posto de gasolina, em volta tem uma calha, né? Que é para quê? Para colher, né? Pinga benzeno, pinga outro tipo de combustível, troca óleo. Para essa calha, ela é direcionada para uma caixa coletora para evitar que esse material caia na rede pluvial e daí contamine rios, e possa até chegar a comprometer o abastecimento humano. Eu sei que nem todas essas calhas funcionam, algumas estão entupidas, mas a intenção é boa. Então, se vocês entrarem até um tempo atrás,
você entrasse no site da Sabesp, na cidade de São Paulo, mais da metade dos postos de gasolina na cidade de São Paulo tinham problemas ambientais e estavam em níveis diferentes de negociação junto com a Sabesp justamente por isso, porque essas cargas não funcionavam, a caixa não funcionava, o solo estava contaminado, os tanques de armazenamento que tinham que ter X paredes para proteger, não estavam as paredes para proteger, então contaminava o solo. Era um número absurdo. Mais da metade dos postos de gasolina na cidade do tamanho de São Paulo. E esse em São Paulo que tem uma Sabesp que consegue dar uma fiscalizada, né? CETESB, desculpa. A CETESB. Imagina, e a gente tem mais postos de gasolina no país do que a agência bancária e a agência do correio, né? Você passa, a cidade tem 2 quadras, uma delas é o posto de gasolina. Então imagina nesses lugares, tá? Vai de 30 mil postos de gasolina. Então imagina nessa situação. E o que está acontecendo nos postos de gasolina é que a grande melhoria dos postos de gasolina estão tendo nas trocas desses tanques, tudo, é pela questão ambiental e não pela saúde do trabalhador, né? Sim. Que está indo junto, sendo carregado, mas não é essa a preocupação. Não, a preocupação é multa por contaminação ambiental. Até porque você vê os cantistas sem nenhuma proteção. Eu vejo, já Essa é outra discussão. Sério, Outra eles não palestra. têm nem noção. Frentista não tem que usar máscara. Máscara não funciona para o frentista. O que Então, funcionaria para frentista? o que funciona para o frentista é ter sistema de exaustão na hora que abastece o carro. Exato. Para ele não se expor. Porque nenhum frentista consegue ficar 8 horas por dia com máscara. Ele tem que atender cliente, ele tem que fazer outras atividades, você não fica com máscara. Depois, máscara, EPI é a última saída para proteger o trabalhador. EPI é um negócio cansativo, interfere na respiração, o sistema de absorção satura, depois de algum tempo já não funciona mais, ele pensa que está protegido no carro, a hora que ele tira a máscara para conversar com o cliente está contaminado, contamina a máscara do mesmo jeito que você estivesse respirando, então é uma pseudo proteção. Tá? Então, o que funciona é que a gente está discutindo na Polícia Nacional Brasileira é colocar sistemas de exaustão no bico injetor. De preferência com sistema circuito fechado, que esse vapor depois volta para o tanque. Do tanque do posto. Já tem um país que já adota esse sistema. Claro, já tem sistemas de exaustão super eficientes. Mas aqui no Brasil não. Há uma. Segundo o fabricante, então, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas segundo o fabricante que tem o sistema mais moderno, uma comparação, que eu acho que é o único, porque ele acaba colocando até a marca, tem 8 postos no Brasil, até um ano atrás, pelo menos, 8 postos no Brasil que tem um sistema de exaustão desse jeito. Mesmo assim, pressionado, muitas vezes, pelo pessoal do meio ambiente. Mas existe tecnologia para fazer isso seguramente. Pronto. Outras propriedades do benzeno, o limite olfativo a gente falou rapidinho, né, de 1 a 12 ppm, ar saturado 12,5%, aqui está 125, a conta que a gente mostrou lá atrás era 120 mil, mas é dessa ordem. O IPVS, que é o índice imediatamente perigoso à vida e à saúde, que eu falei, né, que é risco de vida, que é quando você tem 500 ppm de benzeno no ar. E aí misturas que podem conter benzeno. A gasolina pode ter até 1% de benzeno. Isso é determinado pela Agência Nacional do Petróleo, uma portaria. Tintas, colas, verniz e solventes podem ter até 0,1% de benzeno, o produto acabado. E no rótulo, qualquer produto que tenha benzeno acima de 0,01% tem que ir escrito. Então, esses produtos aqui, tintas, colas, verniz, solventes, podem ter até 0,1% de benzeno. Mas existem outros produtos que podem ter acima de 0,01%. Então, qualquer produto que tenha acima de 0,01% de benzeno tem que ter um rótulo informando isso. Tá? E o GHS, que é um sistema de rotulação de produtos químicos mundial, né?
sistema globalmente harmonizado de rotulação de produtos, classificação de rotulação de produtos químicos, ele considera que qualquer mistura é considerada cancerígena quando na composição houver acima de 0,1% de substância cancerígena. Então, no caso aqui a gente está falando de benzeno. Qualquer coisa que tenha acima de 0,1% de benzeno é cancerígeno, porque o benzeno é cancerígeno. Podem dizer para as pessoas que querem ser Então, aí vocês estão começando a ter um quadro do problema e do porquê vocês estão tendo que fazer esse curso. Então, benzeno no ar, né? A pergunta da gasolina. Era essa que a Nini tinha comentado. Você tem 10 ml de gasolina, né? A gasolina, por lei, pode ter 1% de benzeno. Então, você pega 10 ml de gasolina que tem 1% de benzeno e deixa cair no chão, assim, né? Cair um pouco de gasolina no chão. O que isso significa? Né? 1% de benzeno significa que em 100 ml de gasolina, a gente vai ter 1 ml de benzeno. Ou que em 10 ml de gasolina, a gente vai ter 0,1 ml de benzeno. Né? A gente volta de novo lá na densidade do benzeno, densidade é massa sobre volume, joga um para lá, vem o outro para cá. Então a gente chega à conclusão. Oi? Esse que fica confusão aquela hora, que é 10 ml, era 100, era 0,1. Então a gente chega à conclusão que nesses 10 ml de gasolina, a gente tem 88 miligramas de benzeno. Né? E faz as contas para chegar no ppm, a gente chega à conclusão que esses 10 ml têm 22,5 ppm de benzeno. 2,5 ppm, lembra que a gente falou em 1 ppm, a gente falou em ppb, aqui a gente está chegando em 22,5 ppm. O que isso quer dizer? Se a gente pega 10 ml de gasolina normal, poxa, abriu lá 10 ml de gasolina. E essa gasolina evaporar numa caixa de 1 metro cúbico de ar, a gente vai ter 22,5 ppm de benzeno. 10 ml são de esmalte. Tá? Então, é bastante benzeno. Acho que esse daqui acabou. Esse daqui acabou. Alguém quer perguntar alguma coisa? Patrícia, você falou que na hora dos postos de gasolina, né? Aqui a gente tem os dentistas, né? Mas nos Estados Unidos e na Europa é com o autoabastecimento, né? As próprias pessoas. E o que eles fazem lá nessas coisas? Isso acaba sendo você diminui, você não tem uma pessoa se expondo 100% do tempo ali. Então, você quer a população inteira se expondo. Você distribui. Você está dividindo a população inteira. Basicamente. É isso aí. Muito menos destruída. Muito menos destruída sobre descobrir. Você acaba distribuindo para a população. E assim, quantas vezes por mês você abastece o seu carro? 1, 2 vezes por mês. É muito diferente de você estar lá 8 horas por dia, 5, às vezes 6, 7 dias por semana naquele ambiente. Nós estamos democratizando a doença. Mais ou menos, mas assim, você diminui muito a exposição de um trabalhador que estaria ali o tempo todo. Né? E aí você 1 ou 2 vezes por mês, uma exposição você fica ali o quê? 10 minutos? É muito pequeno. Então você diminui o risco, né? Bastante. Mas tem outro risco, esse curso que a semana passada, que foi a nossa benzena, era um curso voltado para o pessoal do posto de gasolina. E o colega nosso da Fundacentro deu uma aula sobre a NR20. A NR20 também produz vários cuidados que tem que ser tomado com locais que têm depósito de materiais inflamados explosivos. Ele passou um filme muito interessante, que eu vou incorporar no nosso curso daqui para frente, então ele não deu tempo de pôr nesse capítulo. É o seguinte, era um posto de alto abastecimento, né? Só que tem uma coisa, quando a gente está, todo mundo já deve ter visto algum acidente, por exemplo, uma pessoa que está numa chuva e está trovoando e desce do carro,
ele leva um choque imenso, né, na hora de abrir o carro, porque todo carro anda, ele cria uma carga eletrostática. E se quando você desce, você fecha o circuito da carga eletrostática para o chão, se não tem um sapato protegido. Você vai com um choque e correria óbvio. Essa pessoa, no filme, ela, com essa carga eletrostática, ela segurou no bocal de abastecimento do carro e pegou fogo. Quer dizer, não tem problema de benzina, mas quase que explodiu o carro dela porque ela descarregou toda a carga eletrostática do corpo dela na hora que ela foi abastecer o autosserviço do carro. Então também tem esse problema do autoabastecimento. Se você não tiver esse tipo de cuidado, você pode ter um acidente mais grave até do que a própria exposição aos vapores da gasolina. Né? Que é justamente essa coisa de estar com essa carga eletrostática. Na hora que você vai abastecer, você fecha o circuito e explodiu. E morreu? Ela não morreu porque ela teve presença do espírito. Ela rapidinho tirou aquilo do carro, foi embora e saiu correndo. Mas foi assim, porque ela estava começando o abastecimento. Se ela tiver mais tempo abastecendo e tiver uma nuvem maior, né, de vapor, o ciência poderia ser bem mais grave. Né? É um filminho que a gente vai incorporar justamente para falar, para discutir isso, né? Esse autoabastecimento tem esse aspecto significativo do que você não. O cliente não tem noção do que ele está fazendo. Né? Se o frentista normalmente não tem, não é só o Brasil que não tem, imagina quem vai abastecer com um cheiro agradável, né? Que nem a Patrícia falou, para ter ideia de que aquilo está mexendo com produto inflamável explosivo. Então tem esses aspectos